Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Este é o programa Gotas do Evangelho e hoje vamos ver juntos a mensagem de número 3 do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem de número 3 tem o título de Segue-me Tu. Segue-me Tu. Baseia-se no versículo 22 do capítulo 21 do Evangelho narrado por João. Isso é bem no finalzinho da narrativa de João, que é a última aparição de Jesus aos apóstolos, isso numa praia. E Pedro é chamado por Jesus a uma conversa e é seguido, os dois são seguidos por João, um jovem de mais ou menos 19 anos. E Jesus vai conversando com Pedro sobre os testemunhos que viriam. Pedro então olha para trás e pergunta a Jesus, e ele? E é quando Jesus responde a Pedro dessa forma. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. É claro que seria seguir Jesus no martírio, no testemunho, no sacrifício, já que Pedro também morreria crucificado, de cabeça para baixo, mas crucificado. E João é o único dos 12 que não morreu de forma violenta. Então, se quero que ele fique até que eu venha, ou seja, se é assim que eu determinei, se esse é o caminho dele, olha para o seu foco, não é? E aí, Emmanuel vai nos trazer a sua interpretação sobre esse versículo. E diz assim, Emmanuel: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Foco, mas foco na sua tarefa. Muitas vezes nos distraímos da nossa tarefa colocando o foco na tarefa do outro. É um mecanismo de defesa, né? De fuga da própria responsabilidade. E ele continua dizendo: alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes a compreensão, ela não precisa nem de palavras, não é? É simplesmente não perturbando a pessoa. Já mostra a compreensão e já mostra um conforto. Né? Você não ter um dedo em riste te acusando. Ela está passando por uma determinada dificuldade, até mesmo de comprometimento. Vamos ajudá-la isentando até do nosso julgamento, que geralmente vem seguido da condenação, não é? E ele nos diz, após esse confortemo-lo com a legítima compreensão: às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. É tão fácil, não é? Tirar pedra é tão fácil. O problema é que temos telhado de vidro. E se tiramos pedra para lá, claro que também pedras serão atiradas para cá. E Emmanuel continua:
penetrará, porém, o campo das causas? O que a gente sabe da história do outro para poder arbitrar ou dizer alguma coisa sobre a história de quem quer que seja? Até um filho nosso. Nós sabemos da história dele a partir do momento que engravidamos desse espírito nesta vida. Mas não sabemos do passado espiritual dele, não é? Então, quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Será? Será que a gente tem essa condição de saber tanto? Encarnado? Encarnado, então, o que a gente sabe é muito, 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 muito pouco. Do outro, não é? De nós podemos saber já bastante coisa. Não é fácil, mas é possível. E ele nos diz assim: talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, às vezes, a pessoa se distanciou por alguma coisa pode estar sendo elaborada na sua caminhada para ter um despertamento ou algum tipo de realização. Que sabemos nós vamos dizer assim, do que Jesus está planejando para cada um de nós, que a providência divina está alinhavando nos caminhos, nos nossos caminhos, no caminho daqueles que nos cercam. E ele continua dizendo assim: o bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram conferidos, Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Será que nós conhecemos bem os nossos deveres e os cumprimos a ponto de poder falar sobre o que cabe a um outro? E eu estou falando para mim também. E ele continua: convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos, né? Conforme nós já vimos antes. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Claro, todo trabalho é útil. Para ser trabalho tem que ser atividade útil. Mas ele está colocando ainda a nobreza. Quer dizer, podemos estar realmente melhorando muito a nossa performance, a qualidade do nosso livre-arbítrio, se nós tivermos mais foco no nosso caminho e menos no caminho do outro. Eu sei que também é um padrão secular que nós vamos carregando conosco, mas é mais um desafio de, vamos dizer assim, de reeducação dos nossos sentidos, dos sentidos que não são os físicos, não é? E ele conclui dizendo assim: se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum, no caso, Pedro. Que te importa a ti? Segue-me tu. Particularmente, eu considero esse um dos mais lindos e fortes, e um chamamento forte, muito bem-vindo para a minha vida. Isso eu lembro sempre, né? Porque nós temos essa tendência, né, de ficar olhando para o lado e não olharmos para nós mesmos. São tendências, coisas que podemos trabalhar na nossa vida, claro. E agora, vamos começar a ouvir essa musiquinha. O convite à prece.
Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, fortalecendo-nos com Tuas palavras, com Tuas lições. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrarmos e sempre te pedimos do nosso anjo guardião, esse amigo invisível, mas sempre, sempre ao nosso lado. A nos lembrarmos da prece, a buscarmos a conciliação, a buscarmos a paciência, a calma, a adiarmos o julgamento e a estarmos mais prontos a vermos a nós mesmos. Abençoa, Jesus, a todo coração que sofre. Seja no mundo espiritual, seja ainda na carne, Senhor. Abençoa. Abençoa, Senhor, os que se encontram no desvio. Fortalece-lhes, Senhor, o entendimento. Que a Tua paz, Senhor Jesus, esteja em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado pela companhia. Muita paz a todos.